Boa noite para você que está aqui no Instagram agora. Vamos lá começar uma live agora com o tema Turismo antes e depois da pandemia com a Gabriela Isaura. Deixa eu fixar aqui o comentário. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem nessa sexta-feira à noite. Tem live hoje com esse tema aqui, ó. Quem tiver alguma pergunta sobre esse segmento de turismo, como é que um exemplo vai... Para onde você deseja viajar? Assim que passar essa quarentena, coloque aqui, ó, nas informações aqui, que a gente vai conversar um pouquinho agora com a profissional Gabriela Isaura. Vai ser muito bom agora a troca aqui de conteúdo. Peço desculpas pelo atraso, mas vai dar tudo certo. Tá certo? Vamos aguardar aqui a Gabriela entrar. De onde é que vocês falam, pessoal? Vão colocando aí a cidade, o estado que vocês moram. Enquanto a Gabriela não chega. Vamos participando aí. Vamos só aguardar a Gabriela entrar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse segmento de turismo. Eu particularmente não vejo a hora de viajar, né? Não vejo a hora de pegar a estrada sentido Ceará, visitar minha família, meus amigos. Olha aí, a Ana de Araripina. Quais são as cidades que estão por aí? Tem alguém de Moçambique aí, pelo que eu tô vendo. Qual é a cidade que você mora? Paulista, Rian. Tudo bem, Rian? Pronto, a Gabi acabou de entrar. A Daniela de Salvador. Eu não tenho nenhum filtro aqui. Tem um filtro aqui, mas meio do Cristo Redentor. Vou fingir aqui que eu estou no Rio de Janeiro, né? A gente viaja enquanto isso. Não vou utilizar esse filtro, não. Vou chamar a Gabi agora para a gente trocar uma ideia sobre esse segmento de turismo. Deixa eu fazer aqui o convite a Gabriele. Vamos conectar. Participem, coloque suas dúvidas aqui embaixo nessa interrogação. E aí, Gabi, boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo certinho? Tudo certinho. Tudo tranquilo? Com vocês aí, estão tudo certinho? Todo mundo preso em casa? Todo mundo querendo viajar, né, Gabi? Oxe, então, por conta da pandemia, tá todo mundo preso. Verdade. Mas tá se adiantando, pelo que eu vi no repórter hoje, já tá se adiantando aí, que já tá liberando as coisas, já pode todo mundo passear. Olha, tudo com proteção, né? Vamos lá. Aguardar os Tudo dias com passarem. proteção. Isso. Gabi, te apresenta assim, você como profissional, em relação a teu trabalho. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Primeiramente, me chamo Gabi, tá? Quer dizer, o pessoal me conhece como Gabi, tá? Sou guia de turismo, eu trabalho aqui na região de Pernambuco, nacionalmente em América do Sul também, tá? Eu trabalho muito com receptivo aqui em Pernambuco, auxiliando os visitantes que vêm conhecer Pernambuco, conhecer as belezas que nós temos aqui, tanto no litoral sul como no litoral norte, como no agreste sertão e assim vai, do nosso estado, tá? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, porque se não me matam, me perdoe, tá? O Wellington, a gente tem um grupo chamado Os Feras do Turismo, que nesse grupo, ou eu falo o nome Sergipe, ou eu fico sem receber uma pimenta chamada cabamacho. Então, eu preciso dizer que tem um guia aqui chamado Beto, agradecer a presença dele e a presença de todos os outros guias também, de todo o Brasil. A gente tem aí Rio de Janeiro, Sergipe, Aracaju, Paraíba e assim por diante. Mas, Espírito Santo, tá? Então, é isso. Eu trabalho mais no receptivo, porém, como eu estou dentro da área do turismo, tem muitas coisas que para a gente chega mais fácil, né? Então, a live de hoje é justamente aí para ajudar quem quer viajar bastante, gastando pouco, conhecendo muito e aproveitando bastante os locais. show de bola. Muito bom. Em relação, mandar aqui uma lembrança aqui para minhas irmãs que estão acompanhando também, a Bárbara, a Bruna, meu cunhado Danilo, estão por aí. Os guias estão entrando aí, ó, falando também, viu, Gabi? Em relação ao turismo, Gabi, como foi que surgiu assim, o desejo de ingressar, de seguir essa área?
Bom, a minha trajetória no turismo foi a seguinte. Eu sempre gostei de coisas relacionadas a idioma. Tudo que fosse assim, que falasse diferente do que eu não estava acostumada, eu gostava. Então, um belo dia, quando terminei o ensino médio, eu coloquei como opção na minha ingressão da UFPE, primeira opção, veterinária. Tipo, nada a Olha. ver. Segunda opção, turismo. E consegui passar no turismo, comecei a gostar bastante da área. Comecei como guia de turismo, né? Fiz o técnico, porque o guia de turismo, que a gente tem essa credencial aqui, é técnico, tá? O curso. E já que juntou meu gosto dos idiomas, isso atrelou, né? E assim me ajudou bastante. Eu também tenho curso de comissário de voo, tudo relacionado a turismo, Que tá? massa. Pasmem, gente, eu sou uma comissária de voo, uma aeromoça. Tá vendo? Senhores passageiros, que massa. Muito bom, E Gabi. às vezes, no caso, só vai com o tempo melhorando, né? Aprendendo um pouco mais, porque para ser guia você tem que gostar também muito de história, tá? Embora você não passe 24 horas do seu dia em um passeio contando história, mas você tenta passar o máximo para os seus passageiros, as pessoas que estão ali visitando o seu estado, você tem que passar o porquê você merece estar recebendo aquela pessoa aqui. Então, assim, isso vai muito também do amor das pessoas. Porque, por exemplo, o Recife, o Marco Zero. Muitas pessoas que moram no Recife não conhecem o Marco Zero. E o Marco Zero, além de ser lindo, perfeito, até mesmo para foto, né? Ele tem muita história, ele é rico, ele tipo é o centro do Recife, é o centro do Nordeste. Então tem muitas coisas envolvidas, né? Então pelo menos o básico você tem que saber. Com certeza. Falou em Marco Zero, eu já estou aqui com saudade já de atravessar de barco ali para o Parque das Esculturas, pagar R$ 5 aquele barqueiro, que eu ainda quando vou em grupo, Gabi, ainda tem isso. Eu ainda digo assim, olha, a gente tá com um grupo aqui, tu faz um descontozinho, beleza? Sai 4 E cada eles um. fazem. Menino, coisa boa. Que saudade, saudade. Pois então, Amo Marco Zero. eu confesso que por essa semana eu estava no Marco Zero. Me julgue. Mas foi Poxa, porque assim, eu vou justificar, tá? Eu participei, quer dizer, eu estou participando de um projeto chamado Tour Virtual. É um ambiente em que os guias, porque guia gosta de falar demais, viu? Se você não estiver interrompendo aí, eu falo demais. É um projeto que é uma oportunidade de você apresentar a sua cidade, o roteiro que você faz para um passageiro, um turista, sendo que virtualmente. Então, na segunda-feira, eu fiz esse projeto, né? Tentei mostrar o Recife em 1 hora, que acabou ficando 1 hora e meia, eu tá? imagino. E assim, mais cedo, eu fui no Marco Zero, aproveitar que estava vazio, né, para tirar algumas fotos, registrar para poder mostrar no trabalho. E assim, o pessoal ficou encantado, né? E eu fiquei triste, porque geralmente eu chego no Marco Zero, você não consegue tirar uma foto sozinho. Você tenta ir para o Marco Zero, tenta sempre ver o carro, ou alguém, ou algum grupo do seu lado, e você tirou sozinha a foto. Eu quase Isso. chorei. Meu Deus! Mas tudo bem. Imagino. É por uma boa causa. Com certeza. Ô, Gabi, em relação à tua área, assim, como foi assim, quando você despertou esse desejo pelo turismo? Como foi que tua família atendeu esse teu desejo, esse teu sonho de seguir a área de turismo? Bom, como toda família, sempre tem o apoio, né? O apoio emocional, dizendo, mulher, desiste, tu nunca vai dar certo. Não, sai daí, que isso não é tua área. Sempre tem esses estímulos, né? Que você olha assim e diz, eu não desisto, eu vou permanecer. Então, assim, embora meus pais, eu agradeço muito a Deus por isso, porque minha mãe sempre me dizia uma coisa: eu só não aceito você ser prostituta, mas o resto eu lhe ajudo. Então, assim, com relação a estudo, ela sempre me ajudou, incentivou. Toda loucura que eu disse, mãe, eu tô pensando em fazer tal coisa. Ela, vá-se embora, vá-se embora, Que vá-se embora. Então, massa. assim, eu sempre tive o apoio dos meus pais, tanto da minha mãe quanto do meu pai, né? Claro que o restante da família tem aqueles invejosos, né, que gostam de colocar terra. Não, sai daí, sai não sei o que e tal.
E assim, foi-se. E minha mãe, sempre quando eu tô, tipo, estudando, ou agora mesmo, né, que a gente tá em casa, mas não tá parado, eu sempre pesquiso na internet alguma coisa para aprender mais. Então ela me apoia, ela me ajuda. Então sempre tive aí o apoio e a ajuda dos meus pais, graças a Deus. Que massa. Isso é muito bom, sem dúvida. Um apoio dentro de casa, né, Gabi? A gente consegue, né, trilhar nosso caminho, nossos sonhos. Sim, Isso é fundamental. Um outro pois assunto também, Gabi, que eu queria saber, em relação assim, desafios. Além desse lado, né, ainda bem que você teve apoio dentro de casa, mas qual foi assim, um é. desafio que Uhum. você já passou assim, nessa tua área de turismo, que logo no início fez você pensar duas vezes, ou algo do tipo? Bom, desafios com relação à área do turismo, com relação à própria experiência. Porque assim, como eu falei, o trabalho do guia de turismo também é passar um pouco de história. Então, se você não gostar de ler, você está na profissão errada, né? Então, assim, você tem que estudar bastante. Então, o primeiro desafio é esse. Eu nunca fui muito boa em estar estudando muita história, tá? Eu aprendi a gostar de história através da minha profissão, guia de turismo. Então, isso me ajudou bastante para pesquisar e procurar. Com relação também a depois que você entra no trabalho, porque assim, a princípio, aqui, os guias de turismo, as empresas receptivas contratam mais, né? Chamam, porque afinal, é até uma dúvida também que muitas pessoas têm. O guia de turismo não é contratado de empresa, não é a carteira de Não é trabalho fixo, né? assinado, todo isso. O guia de turismo, ele é um profissional autônomo. Então, assim, se você está com seu grupo, por exemplo, vem um grupo aí de Sergipe, estou querendo visitar Pernambuco, como é que eu faço? Então, o organizador desse grupo, ele, quando está vindo, ele já entra em contato com o guia. Ó, qual o valor da sua diária? Eu preciso que você faça isso, isso e isso. Muitas vezes até, como eu sou, no caso, turismóloga também, eu agencio. Ó, o roteiro que você pode fazer é esse, aquele, tal coisa é melhor e assim por diante. Então, a gente já vem com todo um trabalho organizado só para executar no dia, passar as informações para os outros, para uma melhor experiência para os turistas, quanto aqueles que já visitaram, quanto os que não visitaram. Então, para uma pessoa que não tem experiência nenhuma, é complicado, é um desafio, porque infelizmente os antigos que não lhe conhecem e acham que você está chegando para tomar a vez dele, começa a causar impasse. Às vezes até Imagina. fala com o grupo, ah, mas é aquele guia não sei o quê, e aí começa, né? Até Botando terra, você né? ganhar, até você ganhar o seu nome, graças a Deus hoje eu tenho o meu nome, muitas pessoas aí gostam de mim, dizem até que eu sou a guia do sorriso frouxo. Olha aí. Eu rio Coisa... demais, gente. Até na época que eu tava de cabelo vermelho, me chamavam de pica-pau, então assim, já tenho aí, graças a Deus, um bom nome longe, mas eu vou dizer que não é fácil. A gente enfrenta muito desafio, até chega momento de tanta história, tanta picuinha que o pessoal cria, você abaixar a cabeça e dizer, poxa, eu não aguento mais. Mas sempre vem uma força assim que diz, ah, eu te ajudo e A a gente continuar. permanece. Que legal, muito bom, Gabi. Em relação a essa pandemia, a gente observei, a gente, como todo jornal também passou, né, muitas notícias sobre isso, questão da rede hoteleira, questão de empresas de turismo, né? Algumas, infelizmente, chegaram a quebrar, né, Gabi, em relação a isso. E como é que você vê, por exemplo, essa retomada da economia? Tanto no sentido hoteleiro, quanto no sentido também de passeios. Bom, como no início nada vai ser fácil, né? A gente vai ter que mudar a forma da gente enxergar o turismo. Por quê? A gente estava acostumado com aquela mesmice. Chegou, entrou e vamos embora. Mas agora não, agora tem um cuidado maior, porque se a gente, vamos dizer assim, escapar, descuidar, a gente pode retomar a pandemia. Então, o que é que acontece? Até hoje eu recebi uma mensagem da empresa de receptiva que eu presto serviços aqui em Pernambuco, que
tem agora umas novas medidas com relação aos cuidados que a gente vai ter com os turistas. Por exemplo, ao chegar no aeroporto, o pernambucano, o nordestino em si é muito caloroso. A gente costuma Isso. dizer que só falta colocar no braço, né? Então, assim, quando chegar no aeroporto, manter um determinado Distanciamento, né? espaço, né? Entre uma pessoa e outra, cuidados com máscara, proteção, com relação a equipamentos, como, por exemplo, o guia usa muito microfone, né? Porque dentro do carro a gente tem uma quantidade maior, então cada um com seu microfone. Com relação a veículos também, o indicado agora é cada um sentar em uma poltrona sim e outra não, e de preferência os primeiros a entrar no ônibus sentar nos bancos de trás, e assim Já para preenchendo evitar, de né? trás por frente. Isso. Então, tem todo um processo com relação à limpeza, a cuidados que a gente não tinha antes, e agora a gente vai ter que estar se policiando para ter para evitar aumentar mais na frente e evitar hoje em dia, né? Aumentar hoje em dia. Então, o Isso. negócio é mais a adaptação. Adaptação. É a palavra de chave, né, nessa retomada da economia, né, Gabi? É necessário Isso. essa adaptação do Antes, empreendedor em si. isso mesmo. Até com relação aos hotéis. Os hotéis, vamos dizer assim, que os hotéis, vamos dizer Porto de Galinhas, que é onde tem a maior quantidade de hotéis. Muitos que nos 100% abrangia aí mais de milhares de pessoas, hoje em dia ele vai ter que receber metade. Como, por exemplo, um exemplo é um hotel chamado Armação, que é um dos hotéis que eu acho Já muito, vi. muito bom. Ele vai ter agora, ele vai abrir com a capacidade de apenas 122 pessoas. Um hotel que ele é enorme, ele cabe muito mais de 200 pessoas, mas ele vai estar aí, no caso, reduzindo. Então, tudo isso é cuidado para que a gente, em breve, quando tudo isso diminuir, né, passar, que a gente possa receber mais pessoas para nos visitar. Isso aí. Mandem perguntas aí, pessoal. Quem tiver alguma dúvida sobre essa área de turismo, essa temática que está sendo abordada aqui com a Gabi, que é profissional do ramo de turismo, né? A temática é justamente essa que está fixada na tela, né? Turismo antes e depois da pandemia. Então, se você tem alguma dúvida em relação a essa retomada da volta, né, das atividades, né, de passeios, de turismo em si, pode mandar aqui que a Gabi vai respondendo. E aproveitar também a oportunidade, Gabi, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você tem, que é toda segunda-feira, né? Em relação a os passeios, Ao tour e como é que as virtual. pessoas também podem adquirir, né? De antemão, quem está acompanhando aqui essa live, clica aqui em cima, visite lá o perfil da Gabi, já passe a seguir a Gabi e acompanhar os projetos dela. Isso é muito bom também. Pode ficar à vontade, Isso. Gabi. É um projeto bem interessante, porque, assim, foi 2 guias do Rio de Janeiro que tiveram aí a ideia e que me convidaram para participar. Vê, Olha aí, que logo eu. massa. De vários guias aqui em Pernambuco me convidaram para participar, para representar Recife. Então, o meu primeiro passeio foi segunda-feira e o objetivo é mostrar, fazer o passeio com as pessoas em casa. Porque acredito que quando iniciou essa pandemia, muitas pessoas, infelizmente, tiveram que remarcar viagens, cancelar, e tudo isso causou, vamos dizer assim, acabou com a perspectiva das pessoas, né? Porque se você estava com sua viagem programada, vamos dizer assim, eu, por exemplo, estava com uma viagem para conhecer Gramado. Meu sonho era conhecer Gramado. E eu já Meu sonho. estava com tudo marcado. E o engraçado é que, assim, a minha viagem estava marcada para o dia 22 ou 23, uma coisa assim. E justamente aqui o aeroporto encerrou as atividades aéreas para o turismo no dia 22. Ou seja, um dia antes do dia que eu ia viajar. Então, para mim foi frustrante, né? Mas, assim, a gente entende, né? Mas gostar a gente não gosta. Então, assim, acabou muitas pessoas aquele sonho que tem gente, acredito, que passa uma vida inteira juntando dinheiro, trabalhando,
não tem oportunidade de férias, ou por uma coisa e outra, troca as férias por dinheiro para investir naquela viagem, né? Aquela famosa Isso. viagem, você, seu esposo, seus filhos, sua família. E justamente nessa época, infelizmente, aconteceu a pandemia e, tipo, acabar com todos os seus planos. Então, muitas pessoas, É. até mesmo depressivas, e não só quem queria viajar, né? Mas também a gente que depende do turismo. Porque quando começou tudo isso, a gente que trabalha com turismo, a gente também parou de trabalhar. Então a gente se viu na necessidade, imagine, você profissional autônomo, que você só tem seu real, vamos dizer assim, você só tem R$ 2 hoje se você trabalhar. E aí você não trabalha. Como é que tu vai ter o dinheiro para comer, né? É. Então, tudo isso, não só quem queria viajar, né, a perspectiva, mas também quem trabalha na área, enfim. Eu, em nome de vários aí, temos, temos o mesmo pensamento. E, pasme, ainda tem gente que fala que a gente quer aparecer. Teve um determinado senhor que fez uma live com um guia que faz parte da federação do Penage Tour, que a gente chama, assim, representando os guias. E ele falou que a situação da gente é como uma outra qualquer. E a gente quer ser uma jabuticaba, a gente quer aparecer. Gente, não é assim. O serviço do guia de turismo varia de local para local. Em Alagoas, que é o estado vizinho nosso aqui, algumas empresas de receptivo, elas contratam os guias de turismo. Então, o guia de turismo, ele tem, com relação ao comissionamento, mas também tem a carteira assinada. Aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco já é autônomo. Então, eu só ganho se eu trabalhar para a empresa receptiva e talvez algumas colegas nossos, parceiros nossos, lojas, estabelecimentos, dependendo da quantidade de turistas, eles também dão um agrado a gente, que é o famoso gorjeta, né? Comissão. Então, Isso. tudo isso aí já ajuda a gente também. Então, várias coisas aí, infelizmente, aconteceu. A gente também teve colega que morreu, né, por conta da pandemia. Colegas próximos que a gente conhecia, já trabalhou com eles, já teve aí em congressos. Então, assim, tudo isso atacou e prejudicou todos, mas cada um sabe o quanto sofreu. É aquela famosa história, né, aquele famoso ditado. É, estamos todos num barco só, sendo que na realidade não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade. O nível do meu barco, só quem sabe sou eu. O nível do seu barco, quem sabe é você, e assim por diante, né? Cada um com o seu barco. Barco furado, outro mais ou menos. E assim a gente É. tenta seguir na tempestade. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente exemplo, viu, Gabi? Agora, em relação a esse projeto, eu queria só que você frisasse um pouco como é que funciona, por exemplo, para as pessoas participarem. Por exemplo, tem 23 pessoas aqui assistindo a gente. Eu queria saber assim, se por exemplo, oi, Gabi, eu moro em. É um exemplo, eu moro em São Paulo, eu moro em Fortaleza e queria muito conhecer Recife, mesmo que não seja pessoalmente, mas nesse projeto. Então, como é que as pessoas que estão assistindo agora essa live, elas podem acompanhar esse projeto de vocês? Bom, é como eu falei, né? Guia gosta de falar demais. Entrei uma coisa e outra e fugi do projeto. O Não, desculpa. projeto, qualquer um pode assistir. Segunda-feira eu estava com uma pessoa que estava nos visitando de Portugal. Olha Então, aí. assim, até de fora do Brasil você tem como nos assistir. Ele é transmitido via aplicativo Zoom. Então, a gente passa um link para você, que você faz um cadastro, que é como se fosse uma inscrição. Quando você recebe o ingresso, essa inscrição, tá, gente, é gratuita. Pelo menos os meus passeios eu realizo gratuito. Claro que o objetivo é colaborativo. Se você puder doar alguma quantia para ajudar o guia, né, pode sentir à vontade. Mas se não puder, pelo menos você conhece. Você aí matou um pouco da vontade de conhecer o local virtualmente. Então você entra nesse ingresso, coloca lá visualizar ingresso e aí vai abrir um link que vai direcionar você para a sala do Zoom. Então aí é importante que você tenha instalado o Zoom.
E quando você entrar, você vai abrir a nossa sala, vai ver logo minha cara. Durante o passeio, a gente vai estar, eu, no caso, né, vou estar falando um pouco sobre o destino daquele local. Por exemplo, segunda-feira eu estava falando sobre o centro do Recife, falando do Marco Zero, falando da primeira criatividade que houve aqui em Pernambuco, em Recife, que foi justamente a do boi voador. E é lindo, Pouquíssimas Boris pessoas Nacional. sabem a história. É show. Pouquíssimas pessoas sabem a história. E tem um pequeno detalhe nosso, tá? O pernambucano, ele gosta de se vangloriar. Por quê? A primeira ponte a ser construída do Brasil foi aqui, o primeiro pedágio foi aqui, o primeiro 171 foi aqui. Então, tipo, muita coisa, o primeiro foi Começou aqui, aqui, né? né? Então, a gente gosta de se amostrar, né? Que a gente não se exibe, a gente se amostra. Parabéns. Então, esse projeto é justamente essa oportunidade de a gente mostrar o que ele conheceria se tivesse pessoalmente. Claro que o objetivo não é só, já conheci virtual. Não, é você demonstrar o interesse, o amor que você tem pela sua cidade para trazer o restante do pessoal, né, para vir visitar. Então, essa fica essa abertura, né? O que você pode conhecer fazendo um passeio para Recife. Detalhe também, eu costumo dizer que Recife, você se conhece em 365 dias e ainda tem tempo, ainda tem espaço para conhecer mais. Então, o que eu fiz no passeio foi só uma pequena amostra do que a gente faz. Mas, tipo, em um passeio para Recife, em um dia a gente não consegue mostrar tudo. Porque, como você falou, tem um barquinho, né, que a gente atravessa para o Parque das Esculturas. Ai, que Quando a saudade. gente mora aqui, a gente tem tempo, mas quando é um passeio, a gente não tem tempo, né, para mostrar. A gente mostra por longe. Conta logo a história, né, da escultura principal do Francisco Brenan, que muitos até usam expressões chulas, né, para se referir àquela estátua. O Isso. porquê aquele centro é desenhado no Marco Zero, as torres, enfim, tudo isso a gente conta no passeio para deixar um gostinho de, gente, o primeiro lugar quando sair essa pandemia é visitar Recife. Esse é o Recife. objetivo. Muito massa. Isso é excelente. Eu, por exemplo, como sou profissional da área de marketing, Gabi, a gente chama que esse projeto em si é uma degustação, né? É quando, por exemplo, tem Sim, aquelas gôndolas lá no supermercado, que a empresa, né? Olha, esse biscoito aqui é uma delícia. Esse projeto de turismo eu amei, porque, de certa forma, quem adquire, quem assiste, né, acompanha esse passeio virtual, ele acaba conhecendo um pouquinho, rapaz, eu quero ir pessoalmente ali naquele ponto turístico. Então, é uma pois é. oportunidade, né? Como você bem mencionou, né? Uma degustação para a pessoa realmente conhecer o dia pessoalmente. Amei, Pois achei é. muito massa. E ainda tem detalhes, né? Porque no passeio eu costumo também segurar a pessoa pela barriga. Porque aqui a gente tem os mais deliciosos pratos, né? A gente tem Ah, o bolo de rolo, que é amo. patrimônio nosso. A gente tem o bolo Souza Leão. Souza A Leão. gente tem o. Quase Bolo nesse de instante eu noiva estava também, né? participando de uma live. Bolo de noiva é nosso também. Quase nesse instante eu estava fazendo uma live falando sobre os pontos do litoral norte. E um dos pontos bastante famoso daqui é a caldeirada de Tatsuma. Gente, a caldeirada, você come, você não precisa nem fazer oração, porque quando você pensa, você já comeu, de tão gostosa Demais, que é. Então, assim, demais. você consegue, e as pessoas só vão ter essa sensação quando vem pra cá, né, pra comer. Porque em nenhum lugar tapioca é igual a daqui. Eu até estava comentando, eu fui visitar o Rio de Janeiro, e no meu passeio eu vi uma pessoa oferecendo tapioca, né? Quando eu fui comprar, eu até nem quis mais a tapioca. Porque, tipo, não é a nossa, não é essa massa fofinha, Ai, o queijo chega derrete. Minha sim. gente, o Ali bolo no de Alto da rolo Sé, que o hein, pessoal Gabi? faz, No Alto da Sé. oh, Aquelas tá... minha gente, eu me acabo. O bolo de rolo bem fininho, que não é tão doce. Ó, gente, ó, chega, salivei. Eu também. É muito bom. Realmente, até as comidas assim mais pesadas, né? Como uma feijoada feita aqui em Pernambuco, um bobózinho de camarão, um bobó de peixe, O caldeirada com... bobó, eita, Menina, é bom a demais. feijoada. Minha gente, É, é bom demais. tudo de bom. Tudo Fora de que bom. também aqui as pessoas, porque Recife tem várias sensações, né? Aqui também, por ser litoral, a nossa água do mar, ela não é fria.
como em alguns outros estados a gente encontra água fria. Aqui não, aqui a água é quente. Ela é de um jeito que você se refresca, porque o nosso calor aqui já é elevado, né? Nesse Isso. período não, que venta bastante. Mas vamos dizer assim, em dezembro, em janeiro, que o sol já está no auge, que a gente frita até um ovo se colocar na frente de casa, né? Sem precisar de frigideira. Então, quando a gente vai à praia, a gente se refresca. E quando a gente sai, dá vontade de voltar. Então, isso também já é uma outra sensação que as pessoas só têm aqui, né? Presencial. A gente só dá aquele gostinho no virtual, né? Isso. Eu vi que você falando em água de praia, eu vi que determinada guia turística aqui de Pernambuco vai para Porto de Galinhas esses dias. Pera. Você Bora falou ver. algo que já me deu uma dor no coração. A nossa profissão se chama guia de turismo. Quando você fala guia turística, a gente chega a ter um mini infarte. Ei, desculpa. Para, respira Sou fundo. sou leigo nessa área. Sou leigo totalmente. Eu vou explicar. O guia de turismo é o profissional, a pessoa que tem como objetivo guiar os turistas e visitantes daquele determinado local para os pontos turísticos, tá? Guia turístico, aquele papelzinho que a gente serve como mapa. O que tem no Recife hoje? O que tem no Recife fim de semana? Isso é guia turístico. Quando você vê um profissional guia de turismo e chamar guia turístico, a gente já infarta. Então, a melhor guia de turismo que se encontra agora é a Gabi, que vai estar em Porto. Guia de turismo. Guia de turismo. Até ó, na nossa credencial, ó, vem trazendo, ó. Guia de turismo. E outro detalhe também, porque existem monitores de turismo, tá? O único profissional cadastrado pelo Ministério do Turismo é o profissional guia de turismo, tá? Existem os monitores que não têm essa credencial, então não pode ser chamado de guia. Todo guia vai ter ó, essa numeraçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Que é emitida pelo Cadastur, que é um órgão do Ministério do Turismo. Então, a gente até pede também para... Aqui em Pernambuco, a gente tem uma lei em que fala que todo grupo precisa ter, obrigatoriamente, um guia de turismo regional, tá? Para atender o grupo. Porque nada mais do que um regional para saber tudo que pode se passar da sua região. Então, é sempre bom observar que aquele profissional que está dentro dessa lei, é o que tem a sua credencial. Tá? E credencial válida. Certo? Legal, muito bom. É só uma dicasinha. Amei é só saber. Também. Amei, foi ótimo. Além de repassar para outros o seu conhecimento, para mim absorver agora, guia de turismo é diferente de guia turístico. Excelente. A gente tem uma pergunta aqui, Gabi. Deixa eu ver aqui. Tem uma tia minha de Portugal acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta que é do Beto Lima, que é de Sergipe, né? Então, quem deseja estar Sergipe já pode entrar em contato com o guia em Sergipe. E esse é o guia macabra bom que eu já conheci de Sergipe. Pense no guia retado. Ele disse é assim, o Beto. Ó, tá vendo? Gabi, qual a perspectiva para o fluxo de turistas, tendo em vista que você tem divulgado muito seus trabalhos? Bom, vamos lá. Cultura, né? Bom, com relação a fluxo, como a gente está reduzindo a quantidade de pessoas, o fluxo que geralmente a gente atende, por exemplo, num rodoviário que vem 54 pessoas, a gente não está esperando essa quantidade. Eu já tenho agendado alguns grupos para setembro e outubro, que foi alguns grupos que já estavam agendados para março e abril, que é justamente o período em que a gente tem o espetáculo da Paixão de Cristo, tá? A gente recebe muitos grupos também nessa época, para conhecer Caruaru, né, a capital do forró, que era essa época que a gente mais trabalhava também, e conhecer o maior espetáculo que a gente tem
no mundo, que esse teatro a céu aberto também é mais conhecido no mundo. Então, como esse evento ele foi mudado para outubro, então já teve alguns grupos que remarcaram. Então, assim, a gente está aguardando, né? A gente está esperando receber alguns grupos, porque, claro, algumas pessoas, por serem idosas, por ter dificuldade na respiração, vai querer evitar, né? Viajar, não viajar mais como já estava programado. Então, tudo isso abala também, né? Então, alguns grupos que já estavam agendados só fizeram remarcar. Então, estão previstos chegar em outubro. Mas, claro, por dia, eu ia a Porto de Galinhas em serviço de transfer de 3, às vezes 4 vezes no dia, em 24 horas. Eu iniciava a minha jornada de madrugada, eu saía de casa umas 3 horas da manhã e às vezes nem voltava no mesmo dia. Eu voltava na madrugada do dia depois e assim era a nossa rotina, trazendo bastante gente. Não só do Brasil, mas também de fora, que o público que a gente mais recebia dos latinos eram os argentinos e paraguaios, tá? Então a gente recebia muita gente para se hospedar em Recife, se hospedar em Porto de Galinhas, tá? Essa quantidade a gente não espera, até por conta da lotação dos hotéis. Mesmo com 939 hotéis, pousadas e resorts que a gente tem em Porto de Galinhas, só em Porto, a gente não vai conseguir receber tudo isso por conta das leis aí limitando. É só 30%, 50% da capacidade. Então, o fluxo, com certeza, vai ser reduzido, vai ser bem menor do que a gente estava acostumado, né? Mas é como a gente tinha falado logo no início. Agora é o período de adaptação. A gente, aos poucos, vai ter que reduzir aquela famosa história. Nós vamos ter que começar do zero para ir, aos poucos, voltando tudo ao, abre aspas, normal. Normal, né? Isso. Pronto, tem uma outra pergunta aqui, Gabi. Que é da Malu. Ela mandou o seguinte, ó. Onde fez um exemplo, onde você fez o curso de turismo e se técnico, se é técnico ou graduação, e se você acha bom investir nessa área? Bom, eu fiz o curso de guia de turismo por um projeto do Pronatec, tá? Do governo aí federal, que ele dava esse curso, né, gratuitamente para os jovens. Então, eu ainda tive aí essa oportunidade. Porque aqui, pela Maurício de Nassau, teve 4 turmas, tá? O curso técnico, ele dura 1 ano. Geralmente, o curso técnico é de 6 meses a 2 anos, né? O curso técnico que eu fiz é 1 ano, tá? Nas escolas, como o Senac, ou aqui em Recife, tem uma outra escola que, dependendo dos dias que você faça, por exemplo, se for só nos sábados é 2 anos, se for durante a semana é 6 meses, o valor, em média, que você paga para esse curso é 3 mil a 4 mil reais, tá? É um investimento que também eu digo, você tem que gostar da sua profissão. Por quê? Ser guia de turismo não é só os pontos positivos que eu estou dizendo aqui. A gente viver viajando, apresentando a sua cidade como você quer que a pessoa conheça, mas tem as coisas contras também, como, por exemplo, turista que não vai com sua cara e quer fazer de tudo para lhe destruir, os próprios colegas da profissão, que se você se destacar mais, ele quer derrubar você. Então, tipo, como toda profissão, eu acredito, tem os seus pontos negativos. Então, assim, se você gostar muito de história, tiver bastante paciência com o pessoal, tá? Com o público, outra coisa também, a gente não tem vida social. Como assim? Se você for aquela pessoa que gosta de passear, todo fim de semana tá com a sua família, gente, esqueça. Você não tem mais fim de semana, tá? Fim de semana é justamente os dias que você mais trabalha. Feriado, dia santo, Natal, eu passei o ano novo fazendo transfer de Recife para o pessoal participar do Réveillon em Porto de Galinhas. Então, assim, essa pergunta, se você acha bom investir nessa área, fica a seu critério, tá? Por quê? Se você acha que é bom investir em algo que você não vai ter vida social,
você pode ter dificuldades aí no casamento, porque o seu companheiro, eu não sou casada, tá, gente? Mas assim, o seu companheiro ele vai ter que entender bem a sua profissão, porque se for uma pessoa ciumenta, não vai aceitar. Você pode ter dias que não vai dormir em casa, que era a grande maioria dos meus dias. Eu não dormia em casa, eu chegava já de madrugada e tinha que sair de madrugada. Muitas vezes eu via o sol nascendo na estrada e o sol indo embora na estrada, tá? Grande Exato. parte do seu companheiro é o motorista, que você tem que estar acordado para deixar ele acordado. Então, assim, tudo isso você tem que pensar. Curso de guia de turismo é técnico, mas existe o curso bacharel em turismo, que aí já é 4 anos que você faz na universidade ou faculdade, tá? Eu, no caso, tenho os dois. Olha aí, massa. Tá chegando, tem uma turminha chegando aí, de Bento Gonçalves, olha, vizinho lá de Gramado, viu? Sim, tem muita gente aqui. Eu já vi, ó, esse Fernando, que foi o último, ele é do Rio de Janeiro, ele faz um passeio para uma cidade maravilhosa que tem lá no Rio, que é chamado Petrópolis. Gente, é linda Já ouvi essa falar. cidade. Deixa eu Aí dar um tem alô aí aqui. Pronto, eu tenho como ver aqui, Gabi. A Amanda, a Francisca, a Nilza de Moçambique nos assistindo aqui. Tem a ó, Flávia que Regina, legal. nossa irmã na fé, que é lá de Limoeiro do Norte, no Ceará. Danilo e Bruna, meu cunhado e minha irmã. Minha outra irmã, Bárbara, acompanhando também. Tem o José Sampaio, o Flávio, a Ana Cleide, o Ricardo. O Beto Lima, que prometeu já uma pimenta, que eu já quero saber que pimenta é essa aí. Tem Sim. o pessoal... Tem o Rogério Agripino, a Lana, Pimenta Cabra Macho Oficial. Visitem lá o perfil deles também. Tem alguns guias aqui acompanhando, o Eduardo Cabral, tem a Sing Tour, Pernambuco. Então tem uma turma bem legal acompanhando aqui a gente na live. Tem Sim, uma a pergunta aqui. Singtu é do sindicato, tá? De guias de turismo de Pernambuco. Que Essa massa. pimenta é assim, é uma pimenta artesanal criada lá em Sergipe, tá? E esse guia, toda vez na sua excursão, ele faz a propaganda, né? E dependendo do grupo, ele dá uma pimenta a cada um do grupo, cada um componente. Então, como a gente faz parte de um grupo chamado As Férias do Turismo, temos aí representantes em todo o Brasil, que eu tinha falado no início. Então, ele me prometeu que se eu citasse o nome Sergipe nas lives, eu iria ganhar também a pimenta cabra-macho. Sergipe, Sergipe, Sergipe. Tô aqui. Sergipe. Então, Então, aí ele já prometeu uma pimenta para cada um. Então, é uma minha e outra tua. tá vendo? Acabou-se. Ô, Gabi, tem uma pergunta aqui da Francisca, que ela mandou o seguinte: qual é o melhor mês para comprar pacotes de turismo? Bom, qual o melhor mês? Depende muito da região que você vá. Por exemplo, existe a época de baixa temporada. Como assim? São temporadas que não tem tantos espetáculos, tá? Como, por exemplo, Gramado. A Gramado, ele é muito famoso na época do fim do ano, com o Natal Luz, que é um espetáculo que, tipo, dá até pessoas de outros países vêm para visitar Gramado. Gramado também, na época de Páscoa, a cidade, ela se transforma em uma toca de coelho. Ela tem todos os enfeites, recebe bastante gente. Então, como Petrópolis, um outro exemplo, tem a festa Bauernfest, que é uma festividade alemã também, que o pessoal conhece como a festividade da cerveja, que lá na cidade, né, tem os chopps, que já é tradição alemã. Recife, para você comprar pacote para cá, você tem que pensar bem, porque todos os meses é alta temporada. Dezembro e janeiro é o verão. Fevereiro e março, o carnaval. Abril é o Paixão de é a Cristo, naquele Páscoa, é a feriado. Paixão de Cristo. Páscoa. Isso. Aí tem maio, geralmente são eventos de negócios. Aí junho e julho, São João, que é o forrozinho lá para a cidade, tá, cidade de Caruaru. Tem, então assim, todo o ano você vai ter tempo para cá. Eu aconselho
para comprar pacotes turísticos, você pesquisar bem sobre o local, o que você está querendo procurar, porque, por exemplo, eu quero ir à praia. Embora Pernambuco ele não chova o dia inteiro, às vezes começa a chover um pouquinho de manhã e passa o resto do dia todinho de sol e depois chove de noite, que é geralmente nessa época que a gente está agora, né? E venta bastante. Se você quiser viver na praia, já não é interessante, tá? Essa época a gente aconselha mais os museus, o Brenão, ecoturismo, sou louco pro Brenão. pois principalmente Brenan. Então, assim, vai muito do que você está procurando, tá? Do que você quer, do que você deseja. Outro detalhe também que eu aconselho com relação a viagens, tá? Tente concentrar as pessoas, tente concentrar os seus pacotes, a sua compra de voo, em uma só companhia, tá? Ou uma só empresa. Por quê? Por exemplo, não é fazendo propaganda para nenhuma, tá? Mas, por exemplo, eu hoje fiz uma viagem com a Azul. Então, o meu CPF tá cadastrado com a empresa Azul. Então, todas as viagens que eu for fazer, eu vou ter uma pontuação em bônus, tá? Que eu posso, mais na frente, trocar por novas passagens ou até mesmo por desconto. Então, essa é uma dica muito boa. Sim, essa é uma dica muito boa, que mesmo quando eu... Porque, gente, é o detalhe, tá? Que eu já vou matar aí uma curiosidade de muita gente. O guia de turismo viaja sempre de graça? Não, gente, a gente trabalha e trabalha feio para pagar as viagens da gente, viu? Tem viagens que realmente, quando a gente é contratado, a empresa ou quem está contratando a gente paga a hospedagem, paga a viagem, dependendo da alimentação. Porque nem toda vez está inclusa a alimentação também, tá? Mas, tipo, se for uma viagem como a gente tem um congresso dos guias de turismo, que a gente sempre vai no mês de maio. Então, até no próximo ano, 2022, o congresso vai ser aqui em Pernambuco, tá? O pessoal vai poder conhecer Pernambuco. Então, assim, a gente paga, a gente investe, compra, às vezes, até com parceiros nossos, agências de viagem, tal, enfim. A gente paga, tá? Para viajar. Então, escolha um pacote que aquela agência bata com a que você já está acostumada, porque você ganha com pontuações. Outra dica também, cartões de crédito. Tenta ver um cartão que dá pontuações para você. Então, você concentra suas compras naquele determinado cartão, porque ele volta para você como bônus e aí você também pode estar viajando através dos bônus. Então, ou seja, tudo que você comprar vai dar um benefício para você lá na frente. Demora um pouquinho, Vale a pena, mas né? você vai conseguir, mas vale a pena. Então, isso são dicas para você aí estar economizando para comprar o seu pacote de viagem. Claro que também depende do local. Geralmente isso é mais rápido para o Brasil. Para quem quer ir conhecer o Brasil é mais rápido, porque as milhas que a gente chama são baixas. Você consegue viajar bastante com poucas milhas, tá? Uma internacional aí tu vai ter que demorar bastante. Preciso ver esse negócio de milha aí, que eu gostei dessa ideia da Azul, que eu não sabia. Que comprando na Azul você tem como juntar lá, tipo, milhas, né? De certa forma. Sim. Muito massa, Eu tenho, muito massa mesmo. é porque a companhia aérea é a companhia aérea que eu tenho, né? Esse programa de fidelidade. A minha primeira viagem, na realidade, foi da Gol. Mas aí, com o tempo, você vai se especializando, né? Com essas informaçõezinhas. E aí, nas minhas viagens, eu já tentei concentrar mais a Azul. Então, até mesmo quando tem casos de uma empresa me contratar para fazer algum serviço em outro lugar que eu preciso uma viagem aérea, eu tento, coloca aí na Azul, porque o meu CPF vai ficar cadastrado, né? E aí vai voltar para mim como bônus. Eu também tenho o cartão da Itaú, que é vinculado com a Companhia Aérea Azul. Então, toda a compra que eu faço, eu concentro nesse cartão. Às vezes eu estou até com dinheiro, mas aí eu concentro, tá? Para poder transformar em pontos para mim. Isso. Então, assim, você acaba viajando por algo que você, de todo jeito, tem que pagar. Isso são dicas, né?
até mesmo para hospedagem você consegue trocar. Isso não é só válido para viagens de avião, mas também para hospedagem também é válido. Massa, muito bom, Gabi. Amei, amei, amei. Achei engraçado aqui que teve um comentário aqui do Fernando. Ele disse assim: o brinco da Gabi está combinando com a camisa do Wendel. Olha aí, tá vendo a interação na live? Bom, A mas gente é assim. também tá combinando um pouco com a minha camisa, porque assim, ó, a minha camisa é em homenagem a Pernambuco, tá? Ó, Olha aí, Pernambuco, meu país. Olha aí, Pernambuco, meu país. Isso é que até massa. um- uma brincadeira que a gente faz com a história. Por quê? Pernambuco, na época da presença da colônia portuguesa aqui, Pernambuco teve uma determinada guerra que a gente chama de Revolução de 1817, Isso, em que Revolução ele Francesa. se desvinculou da corte portuguesa. Ou Isso. seja, ele se transformou em país. Ele foi um estado que não tinha vínculo com a. Embora que durou pouco tempo, mas ele se tornou país. Então, ou seja, até hoje, por conta desse mito, essa história, a gente diz que Pernambuco é o nosso país, né? A gente, Isso. quando fala de onde você é, você não fala, eu sou brasileira, pernambucana, recifense. Não. Você fala, eu sou pernambucana, recifense brasileira, né? A É, gente sempre essa troca. isso aí, muito bom, Gabi. Excelente. Excelente. E a história em si pernambucana é linda demais. Eu amo demais. Gente, Pernambuco, ele é muito rico em história. Grande parte das lutas contra os portugueses, contra os espanhóis, é tudo lutas, lutas mesmo, que hoje em dia, eu até costumo dizer que Pernambuco perdeu para o Brasil. Por quê? Se você olhar o mapa do estado de Pernambuco, aquele mapa antigo, de mais ou menos da época da colônia portuguesa, a gente está até numa época, por conta dessa pandemia, que estão repetindo novela, né? Então tem uma novela histórica chamada Novo Mundo, Novo Mundo, que é isso. contando a história da presença de Dom Pedro I. Claro que não é uma história verídica, né? Mas é mais ou menos isso. Então, nessa época, se você pegar o mapa de Pernambuco, você vai ver que Pernambuco tinha o estado que hoje é Alagoas, tinha uma parte da Bahia, tinha uma parte de Minas Gerais, ou seja, Pernambuco não é só aquela listrinha que a gente vê hoje. Pernambuco, ó, era muito Realmente. grande. E ele foi perdendo território por conta das lutas que ele travava. Então, ele travava lutas, infelizmente, perdia partes, né, perdia territórios e assim foi perdendo partes de Pernambuco, tá? Isso. Mas, se você for ali analisar a história, minha gente, tem tanta coisa que não cabe em uma hora de live. Eu imagino. Isso aí a gente já combina outro dia, né? Falar só de Já Pernambuco. é Nossa outras terrinha. lives. Muito massa, Gabi. Achei massa aqui. Eu acho que tem só uma pergunta que tá beirando já 5 minutinhos pra gente terminar. Tem a Cleriane, que é a minha tia de consideração e de coração. Ela disse assim: ó, quantas línguas é necessário para ser um bom guia? Bom, eu vou responder primeiro a parte final da pergunta dela. Para ser um bom guia, não é necessário você ter idiomas para ser um bom guia. Você só vai ser um bom guia se você saber atender bem as pessoas, atender pessoas arrogantes, que está ali só para prejudicar seu trabalho, mas você sabe como tratar essas pessoas, como cuidar dessas pessoas, atender bem o grupo, saber pelo menos um pouco, vamos dizer assim, 30% a 50% da sua história, porque, claro, o turista está indo para a sua cidade, na grande maioria só tirar foto. Mas outra parte está querendo conhecer a história do local, conhecer o porquê aquilo é daquele jeito, por que se chama Marco Zero, por que aqui tem a ponte do boi voador, o que foi o boi voador. Então, assim, Isso. você não necessariamente precisa saber idioma para ser um bom guia. Se você tiver idioma, se você tiver língua, perfeito para você, é ótimo. Aqui em Pernambuco, a gente utiliza muito espanhol, porque a gente fica na América do Sul e a gente tem muitos falantes da língua espanhola, tá? Então, se você souber espanhol, é bom. Se você souber inglês, melhor ainda,
tá? Porque o inglês é a língua universal. A gente aqui recebe inglês, espanhol, na grande maioria, mas também tem chinês, japonês, italiano, francês. Então, assim, a idioma que você souber é ótimo, tá? Mas o Bom Dia, ele tá aí através da... O Bom Dia é aquele que sabe mostrar e apresentar a sua cidade. Apresentar de tal forma que você desperta o gosto da pessoa de visitar uma outra vez. Porque imagine, você tá aí com o seu grupo, vamos dizer, o Wendel, tô indo com a minha família visitar, tu nunca viu Recife. Aí tu chega em Recife, tem um mau atendimento no hotel, tá? Porque também tem outro detalhe, o turismo não é só o guia, o turismo é todo o conjunto. Tu tem um mau atendimento, isso, mau atendimento no hotel, uma má recepção no aeroporto. Tu chega para conhecer aquele destino turístico que tu sempre teve curiosidade. Aí o guia, quando tá dizendo, ó, gente, isso aqui é o Marco Zero, esse Marco Zero aqui tá isso aí para marcar o 0 km da cidade do Recife. Aí a pessoa, tipo, sim, e você tem que demonstrar a ele o gosto de que o Marco Zero é isso, isso e isso, mas se você vir numa outra oportunidade, ele vai estar diferente. Então a pessoa vai atiçar o gosto de, poxa, eu gostei tanto daquela cidade, eu fui tão bem atendida que eu quero voltar. Quantos passageiros meus, até mesmo eu tenho um contratante que se tornou amigo meu, ele é de Salvador. Ele veio a primeira vez para cá e, infelizmente, assim, quando ele desembarcou em Recife, ele passou mal e o grupo dele ficou nas minhas mãos. Porque, tipo, ele ficou aqui hospitalizado por uma semana e o grupo só ia passar 3 dias. Então, eu não conheci o grupo, tá? Eu tive que tomar conta de um grupo que eu não conhecia, nunca vi na vida. Mas esse grupo deu um feedback tão positivo, mas tão positivo meu, que eu fui a Salvador, ele levou eu e a minha família, meus pais e minha irmã, numa churrascaria e pagou lá um almoço para mim, porque disse que ele tinha me amado, e olha que ele não me conhecia pessoalmente, ele recebeu por indicação, tá? Então, até hoje ele diz, ó, quando essa pandemia acabar, eu já vou para Recife, você vai ser minha durante os dias que eu passar aí. Então, assim, às vezes, não é só o seu mostrar o seu conhecimento, os seus idiomas. É também a forma que você lida com isso, que você trata as pessoas, porque as pessoas, quando viajam, querem descanso, querem ser bem tratadas, pelo menos a maioria. Porque tem gente que, meu amigo, vem trazendo toda a raiva do lugar para cá. Então, assim, trate super bem e, novamente, saiba conversar com as pessoas, porque tem gente que chega realmente com uma visão completamente diferente. Ah, não gosto, tenho raiva, tô com isso, tô com aquilo, tô com não sei o quê. Então, assim, você que tem que praticamente acalmar aquela pessoa. Deixa comigo que aí a gente faz o trabalho. Então, Show. assim, ser psicólogo também. Gabi, a gente está aqui no último minuto. Deixa eu só tirar aqui desativar aqui os comentários. 1 minuto. Menino, a hora passa muito rápido, viu? Pois é, passou rápido. Tirar uma foto aí. Pronto. Gabi, quero lhe agradecer de coração, viu? Eu que gostaria de agradecer. Desculpa aí os imprevistos. Obrigada a tanto você, né, por me convidar e a todos que participaram, que mandaram as perguntas, tá? Os Feras de Turismo novamente, os seus familiares, por um acaso, se entrou algum colega meu aí também, turista, passageiro. Muito obrigada a todos, tá? E meus contatos estão aí. É só falar comigo que a gente termina. Isso. Sigam aqui a Gabi, acompanhem os projetos dela, tá, pessoal? Vocês vão gostar bastante. Viu? Muito obrigado, viu, Gabi, novamente. Uma boa noite, sucesso sempre aí. No que precisar na área de marketing, pode contar comigo. Opa! Vamos embora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, Gabi. Isso, gente. Tá encerrando aqui, mas muito obrigado aí. Visitem lá o perfil da Gabi, tá certo? Passem a seguir os projetos delas. E agradeço muito a você que participou. Em especial essa live hoje dedicada a minhas irmãs e a meu pai. Minha mãe também, todo mundo. Tá certo?
Obrigadão, gente. Uma boa noite para vocês. Bom descanso, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Até mais.